No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar sobre dois livros diferentes, sendo um deles o Teorias Comportamentais, Abordagens Contemporâneas, do autor Humberto Presser. Esse aqui é um livro da área da psicologia, tá, gente? E o segundo livro sobre o qual a gente vai conversar hoje é, então, O Conquistador Nórdico, do Ricardo Henares. Esse aqui já é um livro de fantasia. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho em que eu vou começar a falar sobre cada um deles. Bem, então vamos começar pelo Teorias Comportamentais, Abordagens Contemporâneas, do autor Humberto V. Presser. A indicação desse livro é um publi editorial, e esse livro aqui, na verdade, é o resultado da pesquisa feita pelo autor, que é também um psicólogo. E aqui, então, o autor explica e analisa de forma bem clara as qualidades que fazem uma pessoa ser como ela é e como ela se difere de outras pessoas, não só no aspecto físico, como em suas características também. Seus atributos, qualidades, defeitos, e vai mostrando que é importante você analisar essa pessoa dentro do contexto dela, do ambiente no qual ela transita. E o objetivo dessa pesquisa é o seguinte, gente: apresentar um referencial atualizado, enfocando as teorias comportamentais, abordagens contemporâneas, ressaltando as 5 principais estruturas da psicologia: biológica, behaviorista, cognitiva, psicodinâmica e humanística. Como referência, ele vai usar então 4 autores que devem ser bem conhecidos do pessoal da área de psicologia, né? São eles então Duane Schutz, William Glassman, Marilyn Haddad e David Myers também. Então ele começa falando sobre o estudo da personalidade, vai passar pelas emoções humanas, e aí quando ele passa pelos aspectos emocionais, ele vai esquematizando. Então aqui você tem cada um dos transtornos emocionais e uma breve explicação sobre cada um deles. Ele passa também pela questão do método científico utilizado em psicologia, e aqui eles põem pra gente, por exemplo, a questão do ambiente controlado para determinados experimentos. Então, como é que você pode garantir que uma pessoa dentro de um ambiente controlado vai agir naturalmente, entendeu? Isso é uma questão que me incomoda um pouco, né? Como é que você pode garantir que aquele experimento feito numa dinâmica de grupo, por exemplo, no processo de contratação de novos funcionários, você sabe, né? Você já deve ter participado de uma dinâmica de grupo uma vez na vida. Como é que você sabe que o resultado daquele experimento é como aquela pessoa realmente agiria quando um problema realmente acontecesse, entendeu? Achei interessante essa questão. E depois ele segue mostrando pra gente também a contribuição das diversas vertentes, né, correntes da psicologia para esse estudo do comportamento mesmo. Então ele vai passar, por exemplo, pelo behaviorismo, pelo cognitivismo, pelo inatismo do Chomsky e pelos testes de inteligência também. Então essa aqui é uma das partes do livro mais interessantes, que é quando o autor vai contar um pouco pra gente sobre o desenvolvimento dos testes de QI, por exemplo. Ele vai mostrar, por exemplo, como esses testes foram utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, enfim. Achei isso bem interessante. Caso vocês tenham indicação de outros livros, né, que abordem esse assunto, por favor, deixem pra mim nos comentários. Mas continuando, ele vai falar também das inteligências múltiplas do Howard Gardner, vai falar um pouquinho da psicologia analítica do Jung, vai chegar a Freud. E aí esse capítulo do Freud, que é um dos mais extensos aqui do livro, também é muito interessante, gente. Inclusive aqui ele vai colocar mais um esquema também, dessa vez com todos os tipos de mecanismo de defesa. E tinha alguns aqui que eu nem imaginava que fossem considerados mecanismos de defesa, gente. Você tem aqui, por exemplo, identificação, isolamento, regressão, repressão. E cada um deles vem então com um breve parágrafozinho explicando aqui pra gente do que se trata. Muito interessante mesmo. O autor ainda passa por Jean Piaget, por Melanie Klein, até chegar à avaliação neuropsicológica na área da psicologia. Então o que o autor faz nesse livro é, na verdade, um resgate histórico até o presente das diversas áreas de estudo da psicologia que acabaram contribuindo de alguma forma para a compreensão do comportamento humano. É um livro que vai funcionar muito bem como um panorama geral para leigos como eu, e que vai introduzir diversos tópicos interessantes nos quais a gente pode se aprofundar depois. Então esse aqui é um livro que eu indico não só para as pessoas que se interessam por esse assunto, mas também para jovens em idade de escolha de profissão. Para você aí que está considerando prestar vestibular para psicologia, de repente conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos que esse livro aborda, de repente podem te dar uma luz, enfim. A única ressalva que eu tenho com relação a esse livro é, na verdade, a respeito da revisão do texto mesmo. Então, por exemplo, aqui na página 19, o autor vai desenvolver alguns parágrafos que são praticamente repetidos ali pela página 24. Os dois textos ficaram muito parecidos. E ali no resumo dos mecanismos de defesa, por exemplo, né, no capítulo do Freud, a gente tem um tópico que não foi desenvolvido, né, que é o da introjeção. Todos os demais trazem um parágrafo explicativo e esse aqui não traz. E aqui a gente tem também um outro erro de gramática que passou despercebido, mas enfim.
fica a dica pra vocês. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar linkados então todos os sites e redes sociais por onde você pode entrar em contato com o autor e também o link para onde vocês podem encontrar o livro, certo? E agora a gente vai conversar então sobre O Conquistador Nórdico, do Rickard Denarez. Esse livro aqui então é o primeiro de uma saga de fantasia escrita pelo autor. Esse primeiro livro na verdade se chama Os Guerreiros do Norte. A indicação desse livro também é um publi editorial, gente. E nesse primeiro livro o autor vai desenvolvendo então aos poucos pra gente essa saga de fantasia envolvendo Richardson, que é então o grande conquistador nórdico aqui da história. Ele é filho de um deus nórdico chamado Ymir, que seria então o deus do gelo, se eu não me engano. Então você tem reinos rivais, você tem uma guerra acontecendo e você tem esse conquistador improvável, porque ele é bárbaro, ele, enfim, ninguém o conhecia direito, e ele está então predestinado a conquistar esses demais reinados. Esses reinados então fazem parte da Europa e da África. E aí uma coisa interessante que o autor vai fazendo pra gente é, conforme o Richardson vai conseguindo conquistar esses territórios, ele vai atualizando o mapa, digamos assim. Então todos os países que estão assim mais enegrecidos são os países que já foram conquistados pelo conquistador nórdico. Então conforme os capítulos vão avançando, a gente vai tendo um mapinha novo ali para ver a quantas andam suas empreitadas. Então a ideia principal aqui nesse livro é que esse grande conquistador nórdico, ele estaria então libertando esses povos desses regimes que aí estão escravizando, roubando, matando, enfim. Ele está predestinado então a unificar tudo isso e a resolver todos esses problemas para os povos. E de novo, quando a gente vai lendo esses novos livros de fantasia, a gente tem sempre que pensar nas referências, né? Então, quando eu comecei a ler essa história, o Richardson me pareceu muito o Uther Pendragon. Ele tem também um filho que não sabemos ainda se ele vai ou não se desenvolver a ponto de ser assim alguma coisa semelhante a um rei Arthur, mas ele tem esse filho que por vontade própria também segue o pai em todas essas batalhas e conquistas. A gente vai acompanhando não só esse relacionamento pai e filho, como também o relacionamento do Richardson com os homens, né, com seus homens. E é um livro bastante focado em batalhas e em estratégias de guerra. Então é um livro que me parece poderia ser classificado como o Tough Lit. Tough Lit, pra quem não sabe, seria o oposto do Chick Lit. O Chick Lit seria, desculpa gente, eu também detesto esse termo, tá? O livro pra mulherzinhas, enquanto o Tough Lit seria o livro pra macho, entendeu? Um autor bastante conhecido de Tough Lit é o Bernard Cornwell. Se você já leu algum livro dele, você sabe do que eu estou falando. É uma matança, um negócio, mas enfim. Gosto pra caramba de Bernard Cornwell, é um dos meus autores preferidos, tá, gente? E digo mais, uma das coisas mais interessantes aqui nesse livro é a ausência de romance. A gente até tem ali um interesse amoroso acontecendo ali em algum momento, mas pelo menos aqui neste volume a gente não tem aquele interlúdio de amor romântico que acaba meio que quebrando o ritmo da narrativa, enfim. Não tem nada disso aqui no livro. Agora uma ressalva que eu tive aqui a respeito desse livro, mas eu espero que isso seja desenvolvido nos próximos, né? Aquilo também, né, gente? Só li o primeiro volume de uma série. É a questão de que cada um desses povos que o conquistador vai conquistando, que são, como eu mostrei ali pra vocês no mapinha, né, diversos países diferentes, eles acabaram ficando assim todos mais ou menos com a mesma cara, sabe? Então o autor não tomou muito tempo pra caracterizar cada um desses povos, a não ser um ou outro detalhe ali de vestimenta e de hábitos. E aqui ao final desse livro, o conquistador está então saindo da Europa e indo para a África. Então acredito que essa mudança de ambiente, de línguas, de hábitos, etc. fique mais marcado mesmo. Tem algumas lendas que o autor introduz aqui também no meio da narrativa que são bem interessantes. Tem uma que eu achei bem legal, gente, essa aqui, ó, a lenda do reino de Cruven. Tem um momento então em que os homens do Richardson estão chegando a esse lugar, né, esse Cruven, que é ali meio que uma floresta amaldiçoada. E a lenda desse lugar diz respeito a pessoas que foram perseguidas por reis e que, portanto, precisaram desenvolver magias a fim de se esconderem ali naquela floresta. É que essas pessoas ainda habitam aquele lugar de alguma forma. E o conquistador precisa conquistar aquele território também. Essa batalha foi bem interessante. E um outro detalhe que eu achei assim estranho, peculiar, eu diria, é a questão de que existe uma história que aparece em itálico aqui nesse livro e que vai ser repetida, assim, ipsis litteris, né? Ela vai aparecer exatamente igual em diversos momentos aqui da história. Começa assim, ó, primeiro é a total escuridão, apenas o som forte do vento que vem do norte e a sensação gélida do vento que se mistura com a neve e cai sobre o rosto de Richardson. E por aí vai. Esse trecho do livro vai aparecer diversas vezes aqui na história, como eu disse pra vocês, e eu não entendi muito bem o propósito disso.
Eu fiquei com a impressão de que isso aqui talvez seja algo como um sonho recorrente, sabe? Esses sonhos que você tem várias vezes iguaizinhos e, enfim, não tem explicação pra isso. Talvez sim, vai saber. Enfim, fica a dica aqui pra você que gosta de livros de fantasia, que quer prestigiar mais um novo autor brasileiro. E, gente, como tem livros de fantasia sendo publicado aqui no Brasil, é muita coisa mesmo. Esse livro aqui saiu pela editora Chiado, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo também os links para onde vocês podem encontrar o autor e o primeiro volume da saga também, certo? Então é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.